O julgamento. Eu pensei que você iria protegê-la, Scanna disse para CZ, parecendo surpresa enquanto os guardas levavam Neia para longe. Ela me pediu para não fazer isso, e Lord Ains disse para seguir suas instruções. A última vez que confiei nela para fazer boas escolhas, resgatamos um príncipe Zer, e ajudamos a derrubar Jaldabalt. CZ respondeu. Scanna não pareceu convencida. Você confia nela? CZ perguntou. Scanna assentiu afirmativamente sem hesitar. Sim. Mas por quê? Ela não queria nos transformar em criminosos aos olhos do Sul. É verdade que se a justiça negra tivesse lutado, você teria vencido. Se eu tivesse atacado, poderia ter matado todos eles. Mas estes são meros soldados fazendo seu trabalho, ela não iria querer matá-los por isso. Não se preocupe, ela é forte para um humano, e quando ela voltar, vamos beber de novo, vou até ativar meu protocolo de intoxicação, e deixar você me levar de volta para meu quarto de novo. CZ disse, sua voz nunca vacilou e pode ter, dias antes, soado indiferente como se ela estivesse desconectada dos eventos e não se importasse com o que aconteceu. Mas depois de alguma associação, Scanna começou a pegar as inflexões muito leves, e escolhas de palavras que sugeriam que CZ estava sendo legal, e só depois que ela pensou nisso, que ela finalmente processou a frase. Espere, você está me dizendo que não estava realmente bêbada? Scanna perguntou. CZ estava prestes a responder quando Scanna acenou com a mão na frente do rosto. Não me diga, não importa, não é hora para isso. Por enquanto, o que fazemos? Scanna perguntou. CZ olhou para ela em silêncio. Você não ouviu o que ela disse? Continue o combate, ela queria ouvir histórias depois. Houve muitos olhares incertos dos membros da Justiça Negra enquanto Scanna conversava com a empregada demônio, mas quando CZ disse isso, Scanna voltou a si mesma e disse, você está certa. Qualquer outra coisa, suponho que ficaríamos mal. Ela se virou para a multidão de observadores e lutadores e gritou, tudo bem, a Papa Neia tem que cuidar disso, mas ela quer ouvir sobre suas façanhas depois que terminar, então volte a isso e faça o bem, queremos boas histórias para contar depois. Scanna gritou, colocando toda a autoridade que podia em sua voz, e depois de uma breve hesitação, eles se acomodaram para retomar a exibição. CZ se acomodou ao lado de Scanna, e elas olharam para a multidão, e embora CZ desse uma impressão perfeita de estar absorta na exibição, Scanna teve que se fortalecer e constantemente se segurar para não olhar para trás, ou fugir para ir atrás de Neia. CZ pegou um adesivo e colocou no rosto de Scanna, fofo. Ela disse, uma palavra que ela usou muitas vezes, mas neste momento, parecia significar algo muito diferente. No Tribunal de Justiça. Bem-vindo ao Tribunal de Justiça. O guarda disse, e o grupo parou de andar. Neia olhou em volta, qual prédio é? Ela perguntou. É isso, tudo isso. O guarda disse com uma nota de orgulho em sua voz, e gesticulou para a área aberta que eles estavam entrando. Neia fez uma avaliação mais aprofundada enquanto examinava toda a área. Era um grande pavilhão aberto, com prédios nos arredores, e havia colunas de pedra com degraus que podiam ser escalados, o que leva a pequenos recintos individuais na altura da cintura, cada uma das quais tinha uma guarda armada, e cada coluna tinha um caminho de madeira dela para outra coluna, e os caminhos superiores entrelaçados da coluna levavam ao topo dos edifícios ao redor do pavilhão. Era um arranjo muito estranho, e não menos estranho eram a série de pódios, 7 deles, feitos de pedra de ônix fina, 3 alinhados voltados para dentro em diagonal, e mais 3 voltados da mesma maneira no lado oposto, e um pódio ficava no centro. 20 passos atrás deles havia um pilar de pedra na altura da cintura com uma corrente presa ao topo. Atrás disso, e formando um semicírculo, havia muitos degraus da área deprimida no centro para uma elevação mais alta. Não era difícil adivinhar que isso era para que os cidadãos pudessem ter um lugar para sentar se quisessem assistir aos julgamentos. Tudo parecia, muito parecido com um teatro montado para apresentações. Aqui conduzimos os julgamentos publicamente diante do povo, quem quiser comparecer, pode fazê-lo. Se a pessoa for punida fisicamente, ela será punida na frente de todas as pessoas para que todos aprendam o poder da lei, e que ninguém escapa dela. Ele disse, olhando para ela enquanto enfatizava a última parte de sua declaração. Neia cruzou as mãos atrás da cabeça casualmente. Admito que gosto do conceito, não é assim que as coisas são feitas no norte. Apenas a ameaça de ser acusada publicamente provavelmente manteria muitas pessoas honestas. Sua voz era a análise calma de um soldado experiente, clínico e indiferente. Onde estão os juízes?
Ela perguntou curiosa. Parecia bizarro para o soldado receber perguntas tão críticas tão casualmente de um cativo, mas ele respondeu mesmo assim. Há 6 padres que atuam como jurados, e o juiz é escolhido entre a classe nobre. Eles não saem até que o acusado esteja preso e a buzina soada. Isso os alerta para um julgamento que precisa de sua atenção, e quem quer que seja o encarregado do dia, tomará posição prontamente. Tenho permissão para ter um defensor? Neia perguntou. Não. O soldado disse, não temos advogados, porque não desejamos nenhuma profissão que exista apenas para obscurecer a verdade. Você falará em sua própria defesa, e para o seu bem, é melhor que seja boa nisso. E então, depois de algumas perguntas e respostas do júri e do juiz, para você, e testemunhas, eles darão uma votação com a regra da maioria. Bem, é tudo um arranjo muito impressionante, com tanta vigilância dos guardas, eles podem ver qualquer tentativa de fuga mesmo enquanto está acontecendo, imagino que não aconteça com muita frequência. Neia disse com uma expressão sardônica no rosto. Não, na verdade não. O guarda disse categoricamente, então, vamos embora, estamos indo para o pilar central. Ele disse, e a cutucou para frente levemente, até educadamente. O ritmo de Neia era deliberadamente casual, e ela não havia ajustado as mãos atrás da cabeça, isso lhe dava uma aparência muito casual, como se ela estivesse caminhando por um jardim, não caminhando para seu julgamento. Isso distraiu vários dos guardas, que assistiram suas costas com olhos incertos. Eles cumpriram esse dever muitas vezes eles tiveram que arrastar homens lutando para julgamento, às vezes eles tiveram que arrastar corpos inconscientes para o pilar e esperar por horas para que eles acordassem para que o juiz e o júri pudessem ser convocados, mas esta, jovem, apenas com idade para ser chamada de mulher, que não poderia ter visto mais de 20 verões, parecia pensar que tudo era um jogo a ser jogado. Ela calmamente foi até o pilar de defesa e colocou as mãos juntas em cima dele. Ok, prenda-as. Ela disse com um sorriso. Como se esperassem um truque, vários guardas recuaram e baixaram suas alabardas, apontando-as para ela enquanto outro guarda se aproximava pela frente. Neia ficou parada e olhou para ele através de seu visor. Ela deu a ele um sorriso encorajador enquanto se mantinha imóvel e o deixava prender a corrente em seus pulsos, primeiro com um clique, depois com outro. Oh, disse ele, você não pode usar isso, ninguém pode esconder o rosto do juiz. Vou deixar isso para trás por enquanto. Ele disse, e estendeu a mão e tirou a viseira dela, e quando ela saiu, ele caiu para trás. Ah! O quê? Ele exclamou enquanto tropeçava para trás e caía de costas, apenas para recuar sem se levantar até alcançar sua arma e se forçar a se levantar. Neia não se moveu um centímetro, mas quando isso aconteceu, o comandante do grupo explodiu. Um arrepio o percorreu, os olhos dela eram os olhos da própria morte. Mas feito de um material mais rígido do que seu subordinado, ele reprimiu o calafrio que lhe percorreu as costas, engoliu em seco e disparou para o homem. Se recomponha, cara, mostre alguma dignidade. Neia deu de ombros, vocês nunca enfrentaram Jaldabaoth, isso é óbvio, se tivessem, saberiam que isso é o que enfrentar demônios faz com vocês. Ela disse criticamente. Em outras circunstâncias, ele poderia ter argumentado, mas não estava inclinado a fazê-lo agora. Entorpecidamente, o comandante passou por ela até o pódio do juiz e tocou a buzina, ecoou longa e alta, de onde ela estava sentada. Neia se perguntou se poderia ser ouvido na maior parte da cidade. Os guardas que a cercavam moveram-se com facilidade para novas posições, um ficou ao lado de cada pódio, o restante se posicionou vários passos atrás dela. Cidadãos observadores realmente apareciam diante do juiz ou júri, e conforme os degraus se tornavam assentos, oportunistas apregoando comidas e bebidas começaram a aparecer. Neia relaxou, ela havia falado para inúmeras multidões, isso não era diferente, e cada público refletia uma nova oportunidade. Ela esperou pacientemente, calmamente, e gradualmente os sacerdotes vieram e ocuparam seus lugares em um pódio, e um jovem nobre não muito mais velho que Neia assumiu seu lugar no centro. Neia olhou para eles, os olhos e o rosto do nobre eram suaves, ele não tinha nenhuma cicatriz, suas roupas eram mais para exibição do que para função, ele tinha uma espada na cintura, mas suas mãos pareciam macias, a espada não era algo para ser usada, também era apenas um emblema de sua posição, muito parecido com sua roupa. À esquerda e à direita estavam os sacerdotes, de idades variadas, mas usavam roupas de aparência severa. Ela adivinhou com base em sua distinção do traje sacerdotal usual, com suas borlas e sinos que tilintavam quando se moviam para o lugar,
que deveriam ser notados e reconhecidos, e que esses eram os trajes dos escolhidos para servir em julgamentos. Eles eram tão diferentes no corpo quanto na idade, 2 eram magros o suficiente para serem confundidos com esqueletos, enquanto outros 2 eram gordos o suficiente para que alguém pudesse pensar que os porcos aprenderam a andar sobre 2 pernas, enquanto os outros 2 tinham a constituição de soldados, e um deles tinha uma longa marca de queimadura no rosto. Ela achou difícil imaginar os 6 reunidos por qualquer outro motivo. Quando seu nome foi lido como aquele em julgamento, os sussurros abafados de descrença, e a repetição de seu nome pelos números reunidos foram tantos que os sussurros eram como um grito de guerra. De onde ela estava, Neia podia ver outros correndo para serem os primeiros a espalhar a palavra. Uma regra de ferro das cidades é que eles prosperavam com notícias e rumores. Vender informações por moedas ou favores fazia parte da vida, e hoje Neia sabia que ela era o produto que estava sendo vendido. Ela não se importava com isso, nem um pouco, e se isso ajudasse a atingir seus objetivos, então seria bom. Ela olhou para o céu e respirou o ar. Que dia lindo hoje! Ela disse baixinho para si mesma. O anúncio de seu nome como acusada deu uma pausa aos administradores da justiça, embora o nobre de aparência mimada parecesse uma exceção, seu rosto parecia perpetuamente entediado. Ela não gostou do rosto dele, lembrou-a de muitas pessoas que não fizeram nada enquanto outros fizeram tudo, apenas para reclamar da falta de ganho pessoal para si mesmos mais tarde. A acusada vai declarar seu nome para registro. O nobre perguntou. Eu vou. Neia respondeu, grata pelos poucos metros de corrente que permitiam que ela se movesse. Ela caminhou lenta e deliberadamente ao redor do pilar de defesa para mantê-lo atrás dela, colocando-se totalmente à vista do centro. Eu sou Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro, matadora de escrituras, destruidora de bandidos, construtora e tomadora de cidades, fundadora da justiça negra, portadora da estrela cadente suprema, portadora da armadura do grande rei Buzar, ruína dos demi-humanos, papa da justiça negra. Eu sou o arqueiro de olhos loucos. Mas hoje, você pode me chamar apenas de Neia. Ela falou com a firmeza de convicção que veio com seu tempo como evangelista, e falou com a confiança absoluta que não existia até que o desespero a tornasse ousada, o dia em que ela se encontrou com o rei feiticeiro e se preparou para desistir de sua vida para ganhar um ano para seu povo. Ela sorriu com a lembrança agora, tudo tinha sido tão horrível, mas também tudo tão simples. O inimigo era claro, não havia divisões, nem facções, nem mesmo muito em matéria de política. Enquanto seus títulos se derramavam e seu sorriso emergia, e seus terríveis olhos nus percorriam os homens suaves do sul, ela viu que um dos sacerdotes estava proferindo uma oração. Ain. O nobre limpou a garganta e começou a ler. Você está ciente das acusações que estão sendo feitas contra você? Ele perguntou. Eu as ouvi, mas temo, meu senhor, que havia um bom número e não me lembro delas. Você poderia, por favor, lê-las para mim? Ela perguntou com um sorriso gentil que parecia totalmente deslocado sob seus olhos. Você é acusada de abordar os sacerdotes, blasfêmia contra os deuses, heresia contra a doutrina sagrada e caluniar os templos. Ele disse, olhando intensamente para o documento à sua frente, como se evitasse olhar nos olhos dela. Como você se declara? Ele perguntou. Neia respirou fundo, saboreando o ar, olhando para o céu novamente como antes. É realmente um lindo dia para isso, e um belo lugar para isso. Ela disse. A resposta em comum pareceu perturbar aqueles que a ouviram. Ain, o nobre disse, tossindo levemente em sua mão, sim, bem, obrigado, estamos orgulhosos de nossa cidade, mas, e sua resposta? Ele cutucou. Sobre a acusação de abordar os padres, é claro que sou culpada, assim como qualquer outra pessoa que fala com um padre iniciando a conversa primeiro. As pessoas desta cidade são escravas dos templos, para que não possam falar com eles primeiro sem serem chamados de criminosos. Ela perguntou, modulando cuidadosamente a voz para projetar uma curiosidade quase inocente. Isso provocou rosnados de indignação dos padres em seus pódios e movimentos desconfortáveis nos assentos da plateia. Quanto à acusação de blasfêmia, a isso digo que sou inocente e que vocês são os culpados, porque sigo o único verdadeiro Deus deste mundo, o único verdadeiro Deus da justiça, o único verdadeiro Salvador desta nação, e não os 6 mortos que não respondem às suas orações, que não respondem quando seus altares são profanados pelo tormento sangrento e pelo sacrifício de seus adoradores, que não virão, não importa como você os chame. Eu não sou o blasfemador aqui.
Sua voz começou baixa e gradualmente subiu para um crescendo que enviou ondas de choque pela plateia e pelos jurados. Sua voz baixou novamente, baixa, mas poderosa, a arquitetura perfeita do teatro como um lugar permitindo que até mesmo o sussurro mais baixo de seu palco fosse levado para o assento mais distante. Quanto à acusação de heresia contra a doutrina sagrada, eu digo novamente que eu sou inocente, e vocês são culpados, porque não sigo sua doutrina dos mortos. Sigo a doutrina do único Deus não vivo que derrubou o maior mal que já ameaçou este mundo. Não sou herege, e portanto, não posso cometer heresia. Chame-me de apóstata, se quiser, pois rejeitei os deuses caídos, e abracei aquele que se eleva acima de todos os outros. Sua voz novamente subiu de seu começo baixo para um crescendo que causou arrepios nas costas de quem a ouviu, e todos ouviram. Quanto à acusação de caluniar os templos, devo perguntar: é calúnia falar a verdade? Ela estalou, sua voz rápida e forte, e seu olhar abriu um buraco na cabeça do nobre e mimado, que estava no lugar do juiz. Isso o abalou. O que? Ele perguntou, um tanto surpreso. É, verdade, calúnia. Ela perguntou lentamente. Seus dedos apertaram o documento com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e ele forçou. Não. Então, da acusação de calúnia, sou inocente, porque embora eles possam não gostar do que eu disse, não contei mentiras, nem espalhei mentiras, apenas disse aos outros a verdade e perguntei o mesmo em troca. Ela respondeu, abrindo as mãos o máximo que as correntes permitiam, como se tivesse acabado de dizer a coisa mais sensata do mundo, e que, na cabeça de alguns que estavam assistindo, ela pode muito bem ter dito. Mas você pretendia impugnar a reputação deles? Um padre perguntou. Se uma reputação é imerecida, merece ser impugnada, se a verdade prejudica como eles são vistos, então o modo como eles são vistos não pode ser certo. Não é verdade que você exige que as pessoas paguem para serem curadas? Ela perguntou bruscamente. Bem, sim, mas isso nos mantém livres da política, ao não exigir patrocínio do governo. Ele respondeu como se recitasse a resposta de memória. Livre da política? Ela disse bruscamente. Eu sou Neia Baraja, estive na presença do rei, trabalhei na corte real, poupe-me das mentiras, vocês, sacerdotes, têm representantes lá todos os dias, manipulando ele e outros nobres por influência, dinheiro, ou para aumentar suas posições. Eu vi em primeira mão como os padres da corte real tentaram influenciar o destino de um padre que tentou desempenhar o papel de assassino, vi em primeira mão como os padres tentaram bloquear o estabelecimento do meu templo, e tentaram nos incapacitar para que não pudéssemos atender às necessidades do povo. Você não está livre da política, você é a personificação dela. Sua voz soou alta, o eco dos prédios além do pavilhão foi muito além do alcance pretendido, atraindo pessoas curiosas para se aproximarem para encontrar a causa do distúrbio. Então faça. Neia retrucou, tenho permissão para chamar testemunhas. Posso chamar a própria empregada demônio do rei feiticeiro que estava na mesma câmara com o príncipe Caspond antes de seu reinado, e assistiu enquanto os sacerdotes jogavam na política. Não se esqueça de quem eu sou. Eu sou aquela que foi encarregada da reconstrução do Capitólio, eu posso, e irei escrever para sua própria majestade, e pedir a confirmação de minhas palavras. E todos descobrirão que você está mentindo agora. Ela se inclinou para a frente, voltando a força de seu olhar contra o gordo padre da cidade, e sua boca se fechou como se tivesse levado um soco no queixo. Houve silêncio por um momento, mas ele não tentou acusá-la de perjúrio. Você diz que eu impugno sua reputação, que prejudico os templos, digo que eles merecem ser prejudicados. Você encarrega as pessoas de salvar suas vidas, e portanto, mantém suas vidas e as vidas de seus entes queridos como reféns. Você extorque dinheiro deles como um preço por simplesmente não morrer. Quantas crianças nesta cidade morrem porque seus pais não podem pagar para serem curados? Neia virou as costas para o juiz e os sacerdotes e caminhou ao redor do pilar de defesa, seus olhos vasculhando a multidão. Eu chamo como minhas testemunhas este mesmo corpo de cidadãos. Se houver alguém entre vocês que perderam entes queridos ou membros porque você ou eles não poderiam pagar o preço exorbitante da cura nos templos, levante-se. Houve um silêncio incômodo, e por um momento, ninguém se mexeu, como se tivessem sido atacados. Eu não peço que você fale, Neia disse enquanto se movia, olhando para encontrar os olhos de um membro da audiência assistindo após o outro. Eu não peço que você proteste, apenas faça o que os mortos que você ama não podem fazer. Se você colocou alguém para descansar que não teria morrido se não fosse pelas exigências do templo por moedas, então defenda eles.
Ela disse com força, e após outro momento de silêncio, o som de corpos se movendo ecoou, quando primeiro um homem se levantou, olhos baixos como se estivesse com medo de enfrentar o pavilhão central por mais tempo. Então uma mulher se levantou, o som do movimento fez com que as pessoas na plateia olhassem para os que estavam ao seu redor, os que estavam perto dela podiam ver lágrimas nos olhos da mulher, não era difícil adivinhar qual era a perda dela, tantas mulheres perderam filhos no parto. Impulsionada pela coragem de 2, mais 2, e mais 2, e mais 3, e assim foi, com os olhos baixos em deferência, vendo apenas a pedra e as costas dos que não ficaram de pé, Neia percebeu que estava perdendo eles. Levante a cabeça, você que está de pé. Olhe ao seu redor. Olhe! Ela gritou. As cabeças gradualmente se ergueram, pois aqueles acostumados a olhar para baixo, finalmente olharam ao seu redor, e uma das grandes forças da humanidade se derramou na forma de lágrimas. O luto, aquele sentimento de perda que leva as pessoas a proteger o que amam, e mantém os mortos, ainda vivos na memória, e o luto compartilhado, o de uma comunidade que valoriza a sua de tal forma que a perda do filho de um vizinho é sentida pelo próprio vizinho, a dor de um amigo querido é compartilhada por aqueles que os valorizam. Neia girou e apontou para os sacerdotes: vocês me acusam de heresia, blasfêmia, calúnia, mas eu os acuso de assassinato. Eu os acuso de extorsão. O que mais é? Se uma pessoa está pendurada em um penhasco e você poderia baixar uma corda para eles, mas se recusa por causa da incapacidade deles de comprar a corda, quando eles caem para a morte, você não é culpado. Você acha que pode se chamar de inocente como se não tivesse feito nada, quando seu próprio crime é fazer nada. O nobre começou a bater o martelo para pedir silêncio. Não ficarei calada. Neia rosnou: você próspera no silêncio das pessoas, você próspera em seu medo, você próspera em extorquí-los até sua última moeda para que seu bebê recém-nascido possa respirar novamente e ver outro nascer do sol. A justiça negra não conhece o medo, nós não conhecemos sua ganância, não nos importamos com o que você tem em seu nome, curamos porque proteger os fracos é bom senso. Em Nazarick, Ains observou como seu acólito, seu papa, falou com o juiz e o júri, ele observou como as pessoas se levantaram ao seu chamado, e as memórias de Suzuki Satoru se agitaram, de seu mundo lotado, onde doenças ou ferimentos poderiam levar à pobreza ou à morte. Ele se lembra de quando abandonou a escola para conseguir um emprego para pagar os remédios de sua mãe, remédios que ele aprendeu que custavam apenas um punhado de ienes para fazer, mas que os empobreciam tanto que seus sonhos foram suspensos até que estivessem além. Eles foram forçados a comer a pior comida e viver no prédio mais barato e degradado, apenas para poder pagar os meios para ela não morrer, e quando Neia disse as mesmas palavras de Toutimi, o morto-vivo ainda sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele gesticulou para Sebas, chamando-o para a frente: impressionante, não é? Para um humano, quero dizer. Sebas assentiu deliberadamente. Para um mero humano chegar às mesmas palavras proferidas por um ser supremo, não é algo que eu tenha visto antes de encontrá-la. Vou assistir a este julgamento, mas enquanto estou assistindo, preparem os Eggted assassins, e Chautiar, pode não ser necessário, mas se Neia Baraja exigir um resgate da morte, providenciarei. Ele disse, e então se virou para continuar assistindo. No pavilhão. Mas você não protege os fracos, a menos que eles sejam ricos o suficiente para pagar seus serviços. Isso não é calúnia para mim, esta é a política que você formou deliberadamente para seu benefício, e que você aplica como uma questão de lei. Vocês expulsam, e punem, qualquer um de suas organizações pelo crime de curar os feridos, ou doentes, que não podem pagar. Ela estalou, colocando ênfase especial na palavra crime. Outro padre falou: sim, cobramos por isso, mas os nobres e outras instituições também fazem caridade que ajuda a cobrir o custo de curar as pessoas, assim os pobres não precisam sofrer e morrer. Então, quem eles estão defendendo? Neia estalou, gesticulando para as muitas pessoas que ainda estavam na plateia. Você! Ela apontou para uma mulher na multidão. De quem é a memória que você representa? Neia gritou. Ela tentou falar, mas suas palavras eram suaves demais para serem ouvidas onde Neia estava. Desça, fale aqui onde todos possam te ouvir. Neia disse gentilmente. A mulher começou a se mover quando outro padre, um homem idoso de pele e osso, apontou para a mulher e disse: fique aí, só testemunhas podem descer até onde está o réu. Eu a chamo como minha primeira testemunha. Neia respondeu bruscamente, e Neia estendeu o braço para a mulher distante em um gesto gentil, como se oferecendo para pegá-la pela mão. A mulher,
como se liderada ou fortalecida pelo gesto, desceu à área sentada e ficou ao lado de Neia. Quem é você? Neia perguntou. Puniti. Ela disse suavemente. Puniti, quantos anos você tem? Neia perguntou, mantendo a voz suave e as perguntas fáceis. Eu tenho 23. Ela disse. Neia sorriu gentilmente. Então você é um pouco mais velha do que eu. Não me sinto como uma criança agora. Ela deu uma risadinha, quase uma risadinha, fazendo com que a surpresa e um pequeno sorriso surgissem no rosto de Puniti. Neia olhou para ela era bonita, de um jeito simples, vestindo roupas com muitos remendos, sugerindo que ela raramente tinha dinheiro para substituir suas roupas. O que você faz aqui na cidade? Neia perguntou. Sou lavadeira em um hotel, disse Puniti. E quanto você recebe pelo seu trabalho? Neia perguntou. 2 cobres por dia. Ela respondeu. Isso cobrirá algum tratamento de cura? Neia perguntou. Não, ela disse. E a renda de seu marido? Neia perguntou. Ele está morto. Ela respondeu. Sinto muito. É por isso que você defendeu lá em cima? Neia perguntou. A mulher balançou a cabeça, seus longos fios castanhos balançando frouxamente atrás dela. Quem então? Neia perguntou. Nosso filho. Puniti respondeu. Como ele passou? Neia perguntou. Uma infecção rara de Rokjoin. Puniti respondeu. Os templos se recusaram a curá-lo. E a caridade? Neia perguntou. Não havia dinheiro suficiente para pagar, então mandaram ele embora com uma pomada para os sintomas, que custou a maior parte das minhas economias. Disseram que eu poderia vir quando houvesse uma emergência, mas quando isso aconteceu já era tarde. Ele morreu antes de voltar. Puniti disse baixinho, tão baixinho que Neia ficou grata a qualquer que fosse o arquiteto que havia construído este lugar, já que sua acústica perfeita transportava som para todos os lugares. Obrigado, Puniti. Você pode voltar para o seu lugar, a menos que eles tenham alguma dúvida. Neia disse, e deu uma olhada para os sacerdotes que agora estavam se movendo muito desconfortavelmente atrás de seus pódios. Sem perguntas. Um deles disse desajeitadamente, e Puniti escalou os degraus de volta para seu assento, o eco de seus passos como o estrondo de um trovão para a multidão. Agora me conte meus crimes. A voz de Neia aumentou de repente, quebrando o silêncio com a violência de sua voz, antes de retornar a um volume mais normal, mas forte. Você diz que eu blasfemo contra os deuses, eu digo que sirvo ao único Deus verdadeiro. Os seus estão mortos e você os serve apenas como extorsores de riqueza. Eu sirvo ao verdadeiro Deus que ordena que não aceitemos nada por nossos serviços. Os sacerdotes acorrentados e os paladinos vermelhos se movem livremente de um lugar para outro, cuidando dos feridos e doentes, sem se enriquecer nem mesmo um pouco. O templo da justiça negra presta homenagem ao único Deus verdadeiro servindo a justiça, sua justiça, através da força, e não cedendo à nossa ganância. Ela gritou a palavra final de sua frase. O nobre bateu seu martelo para acalmar a crescente conversa na plateia e disse: se não houver mais testemunhas, vamos conferir um veredicto. A assembleia se reuniu no pódio central, e o nobre estendeu uma tigela, na qual 5 pedras pretas foram jogadas, assim como uma branca. O processo foi repetido para cada acusação, e o nobre servindo como juiz adicionou uma pedra vermelha de sua autoria a cada tigela que tinha a maioria de pedras pretas. Neia Baraja, sob a acusação de abordar os padres, você foi considerada inocente. Sobre as acusações de blasfêmia contra os deuses, heresia contra a doutrina sagrada e calúnia contra os templos, você é considerada culpada. Ele fez uma pausa para assimilar a ideia e então disse: a pena para esses crimes é severa, você receberá 10 chicotadas, e será proibida de curá-las em qualquer templo da cidade. Sentença a ser cumprida, imediatamente. Ele disse, inclinando-se para a frente, procurando uma pitada de medo no rosto dela. 2 guardas foram até um par de pilares de pedra e prenderam 2 conjuntos de correntes acima da altura da cabeça, claramente ali para que um prisioneiro sendo punido não caísse no chão. Neia ouviu o som distante de arcos sendo puxados no caso de ela tentar escapar, e observou esta preparação calmamente enquanto o juiz procurava seu rosto, e quando ele não conseguiu encontrar o medo que procurava, ele disse: traga o chicote.